portanto, começa aqui mais uma edição do Washington Fora de Horas. É um programa, portanto, no Facebook, é um programa da Voz da América, todos os dias, de segunda a sexta-feira, com um apresentador diferente. Eu tenho a sorte de calhar à sexta-feira, o último dia da semana. Bem, não sei se é sorte, se é azar. De qualquer maneira, obrigado por estarem aqui connosco. Espero que gostem de estar aqui connosco nos próximos 30 minutos. Vamos lá ver. Portanto, para nós podermos apresentar as últimas notícias, dizer-vos o que é que se passa no mundo e nos nossos países africanos de língua oficial portuguesa e também darmos uma vista de olhos pelo desporto, o que é que está trending nas redes sociais, o que é que tem muitos likes, o que é que não tem. Mas vamos ver. Mas eu como sempre, gosto de começar por vos dizer o que é que dizem os dois principais jornais americanos, que são o Washington Post e o New York Times. Portanto, o Washington Post chega aqui todos os dias à porta da minha casa e eu tenho aqui, portanto, são várias secções, como vocês sabem, é um jornal, portanto, muito denso. De qualquer maneira, aqui vai a primeira página do jornal. Conseguem ver? Sim, assim conseguem ver. Portanto, está aqui uma primeira página do Washington Post e a primeira notícia, a toda a largura, diz o seguinte: Trump leva a cabo um assalto total para mudar as eleições. Portanto, essa é a primeira página. Tem aqui uma fotografia do presidente eleito Joe Biden. Já vamos falar sobre o que é esta notícia. Depois aqui de lado, outra notícia que é o CDC, que é o Centro de Controlo de Doenças, apela à nação para ficar em casa durante o feriado. O feriado que eles estão-se a referir é o feriado na quinta-feira, aqui nos Estados Unidos, que é o chamado Thanksgiving. Como é que a gente traduz isso? Dia de ação de graças, dia de agradecimento. Portanto, mas vá lá, o Thanksgiving e o Natal são os principais feriados aqui nos Estados Unidos. E o Thanksgiving é um feriado, vá lá, de caráter semi-religioso, em que todas as famílias, através dos estados em que as famílias se reúnem, portanto viajam para se reunirem, para participarem num almoço tradicional de peru, fiambre, enfim, outras coisas tradicionais americanas. Portanto, é um feriado tradicional familiar, talvez mesmo o feriado mais popular aqui nos Estados Unidos. Milhares de pessoas que se movimentam através do país para se reunirem com as suas famílias. Mas o Centro de Doenças e Controle apelou, portanto, aos cidadãos para não se deslocarem devido ao ressurgimento da pandemia do coronavírus. Portanto, já vimos aqui a página principal. Depois temos aqui a secção metropolitana, a secção de metro, como eles chamam, e esta secção, a principal notícia também aqui em Paragona, é que diz que o Smithsonian, os complexos da Smithsonian vão encerrar, já que as médias de doença do coronavírus aumentaram pelo 16º dia consecutivo. O que é que são o Smithsonian? O Smithsonian é a organização que controla os grandes museus aqui em Washington. São muitos museus: Museu Nacional de Arte, o Museu do Espaço, muito popular, o Museu de Arte Moderna, mesmo o Jardim Zoológico. Portanto, é interessante, já vamos falar disso, porque há aqui uma outra secção do jornal que fala sobre os museus que tinham reaberto recentemente. Portanto, foi um desses casos em que a notícia ultrapassou a página do jornal. Portanto, olha, aqui uma notícia precisamente sobre o Museu do Espaço. O Museu do Espaço aqui em Washington tem duas secções, uma aqui mesmo na capital, outra em Herndon, e chegou lá um novo avião que vai estar nesse complexo. Depois tem aqui a secção que eles chamam a secção Style. Esta secção é uma secção que versa, vá lá, artes também, mas também versa personalidades. E hoje a principal reportagem sobre o título Todos os Homens do Presidente, All the President's Guys, é sobre portanto, os conselheiros que rodeiam Donald Trump no meio destas controvérsias em redor das eleições. Depois tenho aqui aquela notícia sobre o Jardim Zoológico, que também vai fechar.
Depois temos aqui a secção que é publicada à sexta-feira, que é a secção Weekend, secção de fim de semana. E é aqui, vejam lá, portanto, isto é uma secção que é preparada, obviamente, com antecedência. E se a parte principal do jornal diz que os museus vão encerrar, acontece nos jornais, acontece. A reportagem principal da secção do Weekend era sobre navegar o Smithsonian, que são os museus que tinham aberto recentemente, e aliás o subtítulo diz precisamente isso, um guia à instituição que reabriu no meio da pandemia. Ora bem, infelizmente vão encerrar de novo. Depois, nesta secção, temos também uma secção, portanto, para além disso, esta secção visa também a música, e temos aqui a secção de música, que é sobre, portanto, um novo álbum do cantor Raheem Devon, e diz o título que é uma dedicação a Marvin Gaye. Portanto, este no Weekend. Depois temos aqui a secção de filmes, fala sobre os filmes que estão a rodar novamente. Portanto, isso no Washington Post. Primeira página do New York Times. Está aqui, a primeira página do New York Times. Antes de eu continuar, deixem-me vir aqui ver quem é que está em linha. Tenho aqui o Vítor Papi, boa tarde, feliz sexta-feira, de Maputo, já atento às notícias. Tenho o Adulai Bari, que diz boa tarde, não sei onde é que está. Tenho o Paul Jackson Botelho, boa tarde, também não sei onde é que está. Chirique Júnior aqui, Delton, mais gente a chegar aqui, a partir da cidade da Ilha de Moçambique. Muito bem, senhor Chirique, muito obrigado por estar. Nunca fui à Ilha de Moçambique, devia ter lá ido quando podia, não fui. Diga-nos qualquer coisa, o que é que se passa por lá. Firmino Cussapela Macinda, protejam-se contra o vírus da Covid. Muito obrigado. E o Léo, bom dia a partir da minha cozinha. Ora bem, Léo, está a matapechar, é? Deve estar a matapechar. O Léo gosta muito desta palavra. Ele é um colega aqui da Voz da América, fala português, aprendeu com um sotaque brasileiro, agora já sabe, mas ele gosta muito das palavras do português das nossas bandas, e uma das palavras que ele gosta muito é o mata-bicho. Léo, já mata-bichou. Pedro Bento, boa tarde. João Santa Rita, a partir de Frankfurt, Deutschland. Muito bem. E de Preso Jagiti, boa tarde. Idrissa, da Arábia Saudita. Muito bem. Moisés Moongo Tomás, boa tarde. Também não sei onde é que está. E o Miguel Abílio, boa tarde. Ele está a partir de Moçambique. Like para Moçambique. Bem, vamos à primeira página do New York Times, está aqui, e a primeira notícia é precisamente aquela notícia sobre que estava também na primeira página do Washington Post, e a notícia do New York Times diz: Trump toma como alvo Michigan para tentar subverter a votação. Está dividida em duas reportagens, uma diz que é um esforço desesperado para forçar as eleições a seu favor, e outra, portanto, Trump convida líderes estaduais para a Casa Branca. Portanto, já vamos falar disso. Depois temos aqui a mesma notícia da CDC, o Centro de Controlo de Doenças, que pede aos americanos para não viajarem no feriado de quinta-feira. Enfim, muitas notícias aqui na primeira página do New York Times. Portanto, nós vamos precisamente às notícias e quando chegarmos a elas vamos falar desta questão das eleições americanas. Aliás, tenho aqui uma notícia de última hora, não é bem de última hora, mas que tenho aqui, portanto, que a recontagem no estado da Geórgia voltou a dar o estado a Joe Biden, ao presidente eleito. Bem, mas vamos começar com as notícias. Vamos começar com os palopes. Eu tenho aqui várias notícias que me acabam de chegar e, portanto, as Forças de Segurança e Defesa de Moçambique garantem ter recuperado a sede distrital de Muidumbi, na província de Cabo Delgado, que se encontrava na posse de rebeldes desde o fim de outubro. Em declarações à televisão TVM, o Comandante-Geral da Polícia da República, Bernardino
disse que cumprimos uma etapa do nosso trabalho, mas não é o fim. Não deu mais detalhes, além de assegurar que a missão é progressiva e continua com vista a pacificar o nosso país. Como a Voz da América e vários meios de comunicação moçambicanos internacionais informaram, os rebeldes, desde outubro de 2017, que realizam ataques contra aldeias da província de Cabo Delgado e assumiram Muidumbe, onde impuseram a sua lei. Entre 6 e 8 de novembro, o grupo terá decapitado cerca de 50 pessoas, apesar do governador da província, Valige Tawabo, ter negado a ocupação da aldeia. A Voz da América falou com vários sobreviventes aos ataques que narraram as decapitações. A província de Cabo Delgado, portanto, abraços com ataques de rebeldes há 3 anos e a estimativa de mortes é agora de 2.000 pessoas. Dados oficiais indicam haver pelo menos 435 mil deslocados. Eu tenho aqui uma outra notícia também de Cabo Delgado. Jornalistas que presenciaram ataques de rebeldes e sobreviveram durante 2 semanas nas matas de Cabo Delgado chegaram ao local seguro e contaram que há muitos corpos abandonados no mato e crianças sozinhas. Portanto, uma tristeza. Depois tenho aqui uma notícia de Angola. O Departamento de Pesquisa Económica do Standard Bank considerou hoje que o progresso nas reformas estruturais de Angola pode fazer o Kwanza valorizar-se a curto prazo, abrandando a tendência de desvalorização. A cotação da moeda angolana face à moeda norte-americana está oficialmente nos 661 kwanzas por dólares, tendo desvalorizado 37,1% desde janeiro e 34,6% face a novembro do ano passado. Tenho aqui uma mensagem de Chirac Júnior. João Santa Rita, venha à ilha de Moçambique comer lagosta e outros mariscos. Vamos fazer assim, amigo Chirac. Quando eu for à ilha de Moçambique, eu vou anunciar que vou à ilha de Moçambique. E o amigo Chirac entra em contacto comigo e eu estou a contar em comer umas lagostas à sua custa. Vamos combinar assim. Tenho aqui mais uma mensagem do Salomão Pinge. Boa tarde, João Santa Rita. A partir de Luanda, Angola, a ouvir as notícias imparciais sobre Angola e o resto do mundo. Tenho também aqui o Dila Sinho Baldé. Boa tarde, da Guiné-Bissau. Temos os palopes todos em linha. Só falta São Tomé e Príncipe. Aspic Spentilac. Que assim seja. Muito bem. Vamos continuar com uma notícia de Angola. O ministro do Interior, Eugênio Laborinho, confirmou que disse que os cidadãos não devem olhar para os órgãos da polícia como seu inimigo, mas disse que não há direitos absolutos e que estes estão nivelados. Portanto, ele disse que os cidadãos têm o direito a manifestar-se, mas isso não legitima impedir que os outros circulem ou danifiquem os bens públicos ou privados. Portanto, isto na sequência daquelas manifestações que houve em Luanda e noutras partes do país que foram impedidas pela polícia. Infelizmente houve um morto em Luanda, as causas ainda por averiguar. Portanto, e este sábado está marcada uma outra manifestação contra a corrupção. Vamos a ver. Agora vamos aqui para uma notícia ainda de Cabo Verde. As autoridades cabo-verdianas avistaram 6 corpos no mar da ilha cabo-verdiana do Sol e suspeitam que são pessoas que faziam parte de uma embarcação que deu à costa na mesma ilha na segunda-feira com 66 imigrantes clandestinos a bordo. Os 6 corpos deram à costa na quinta-feira, estão num local de difícil acesso na zona da Pedra do Lume, na Ilha do Sol. Neste momento, as autoridades cabo-verdianas estão a ver formas de retirar os corpos da água, cuja operação vai ser dificultada, já que aparentam estar em estado de decomposição. Como a Voz da América nos noticiou na segunda-feira, 66 imigrantes da costa ocidental africana foram resgatados na Ilha do Sal depois da embarcação em que seguiam-se ter avariado. Um morreu no hospital, 4 estão internados e os demais instalados num estádio de futebol onde recebem assistência médica. Temos mais informações na nossa página voaportugues.com. Mais ouvintes aqui em linha. Alô, Voz da América. Tenho aqui o Marcelino Nguali, que está a partir de Angola. Tenho o Pedro Quiambi. Boa tarde em Angola.
tenho Jerónimo Manuel Arqueado. Boa tarde, cuidem-se, eu, Jerónimo, a partir de Luanda, Angola. Muito bem. Deixa cá ver. Agora vamos para falar do coronavírus. Exatamente. Está aqui um ouvinte a dizer, cuidem-se, vamos falar do coronavírus. E é uma boa notícia. A companhia americana Pfizer disse ter pedido às autoridades americanas para permitir o uso de emergência da sua vacina contra a Covid-19. Portanto, a Pfizer, como os ouvintes devem recordar, anunciou recentemente que a sua vacina tem 95% de efetividade, testou-a em 3 fases, pessoas idosas, pessoas mais jovens e 95% eficaz. Caso o uso da vacina seja aprovado num sistema de emergência, portanto, sem ter que esperar pela aprovação portanto, dos departamentos de saúde dos Estados Unidos, o que geralmente pode levar algum tempo. Portanto, se isto for aprovado como medida de emergência, as primeiras vacinas poderão começar a ser aplicadas já em dezembro aqui nos Estados Unidos. Portanto, mas claro está, isso não significa que toda a gente vai ser vacinada de um dia para o outro, não vai acontecer. Portanto, vamos a ver se é isso que acontece, esperamos que sim. Muitas pessoas perguntam quais são os efeitos secundários da vacina. Pelo que eu me apercebi, em alguns dos testes, algumas tiveram um bocadinho de febre, o que é natural com muitas outras vacinas também, mas de efeitos secundários quase nenhum. A vacina foi também testada pela BioNTech, uma companhia alemã que colaborou com a Pfizer, e há uma outra companhia americana, a Moderna, que também fez o teste da sua vacina, 95% de efetividade. Vamos a ver se isto avança, esperemos que sim. Aqui nos Estados Unidos, uma segunda onda de infecções está a fazer aumentar o número de casos da Covid-19. O número de infecções é agora de 11.700.000. Os estados do Ohio e Califórnia impuseram um recolher obrigatório entre as 10 e as 5 da manhã e a cidade de Nova Iorque foi de novo encerrada devido ao aumento dos casos do coronavírus. Vamos falar daquela questão das eleições americanas antes de avançarmos para outras notícias. O ouvinte Xireque, João Santa Rita, este é o ouvinte que está na ilha de Moçambique, está a gostar de falar comigo. Ele diz, aguarda a sua vinda, pois cá é um lugar turístico, venha desfrutar neste património cultural mundial. É verdade, é sim senhor, o património cultural mundial, muito bonito. Foi à ilha de Moçambique que chegaram os portugueses, volta de 1500, uma coisa assim, o Vasco da Gama chegou lá, a ilha era habitada, portanto, governada, digamos assim, por um senhor que se chamava, segundo dizem, Moussa Albique, e daí o nome Moçambique. Gestão Jata, boa tarde. Obrigado, senhor Jata, não sei onde está, diga onde é que está. Bem, vamos falar, como vimos na primeira página dos jornais, o presidente Donald Trump reúne-se hoje com dirigentes republicanos do estado de Michigan, portanto, naquilo que a imprensa americana diz ser uma tentativa de os levar a anular o resultado das eleições presidenciais que deram uma vantagem ao candidato democrata Joe Biden nesse estado. Recapitulando, eleições americanas decididas estado a estado, que votam por representantes para o colégio eleitoral, que depois votam no presidente. Portanto, Joe Biden ganhou em vários estados vitais, Geórgia, Pensilvânia, Michigan, Arizona, que mais? Arizona, portanto, vários estados que ganhou, e agora Donald Trump está estado reunido com representantes republicanos, diz que houve batota nestas eleições, o que até agora não foi provado, e, portanto, quer que esses estados, alguns deles controlados por republicanos, como, por exemplo, a Geórgia, e precisamente Michigan, Wisconsin também é outro dos estados vitais, e ele quer que os legisladores desses estados anulem essas eleições, porque dizem que houve ilegalidades. As vitórias, há que dizer, de Biden foram muito pequenas, refletindo uma grande divisão no país, mas, portanto, Trump quer que essas legislaturas estaduais anulem os resultados eleitorais e sejam eles a nomear os representantes ao colégio eleitoral. Eu não creio que isso vá acontecer e ele tem que fazer isso acontecer em 5 ou mais estados. Na Geórgia, que é um estado controlado pelos republicanos,
Já houve uma recontagem e essa recontagem voltou a confirmar, portanto, eu estava a ver se tinha aqui as últimas desse estado, e está aqui mesmo, portanto, voltou a confirmar a vitória de Biden nesse estado, um estado controlado pelos republicanos, e, portanto, as autoridades disseram os números não mentem, Biden venceu na Geórgia. Portanto, isto ainda é um caso que vai dar muito que falar, mas o que é certo é que na próxima semana muitos estados têm que começar a confirmar oficialmente os resultados, isso, portanto, até ao fim do mês. Outros têm mais tempo, mas muitos destes estados que eu falei têm que confirmar os resultados até ao fim da próxima semana e, portanto, deverá isso que vai acontecer. Entretanto, o Joe Biden, que é o presidente eleito, vai se reunir hoje com dirigentes democratas do Congresso, nomeadamente Chuck Schumer, do Senado, e Nancy Pelosi, da Câmara dos Representantes. Biden descreveu as ações do presidente como altamente irresponsáveis. Bem, eventualmente isto vai chegar a um ponto em que já não há mais campo de manobra. A campanha de Trump tem estado a levar ações em tribunal. O seu advogado Rudy Giuliani diz que vai levar a cabo mais ações em tribunal para tentar alterar ou anular os resultados que dizem terem sido ilegais. Estão a dizer que houve muitas ilegalidades cometidas, mas até agora as ações em tribunal não têm dado nenhum resultado. Bem, vamos agora para as notícias de África. Forças rebeldes da região de Tigray dispararam rockets contra a capital da Eritreia, Asmara, fazendo aumentar receios de um alastramento do conflito que dura há 2 semanas. Está aqui alguém a dizer que estou a ouvir as notícias. Muito bem. Não sei quem é. Um comunicado do governo europeia disse que os rockets não causaram danos. Testemunhas disseram que um dos rockets atingiu uma área perto do aeroporto da capital. Tem havido relatos, desmentidos pelo governo eritreu, que forças da Eritreia estão a combater ao lado das forças do governo da Etiópia contra os rebeldes tigreus. As Nações Unidas disseram estar a fazer planos para receber cerca de 200 mil refugiados no vizinho Sudão. Fez um apelo para uma ajuda de emergência de 200 milhões de dólares. Portanto, isto não está a soar nada bem. Tenho aqui mais ouvintes. Pereira Dias. Os 5% de não efetividade da vacina, o que é que na prática significa? Bem, é uma boa pergunta, mas o que eu creio que isso quer dizer é que em 5% das pessoas que tomaram a vacina não resultou. Isto é, não criaram imunidade à doença. Portanto, continuam vulneráveis à doença. Presumo eu que é isso. Portanto, a vacina o que faz é que faz criar no organismo humano portanto, anticorpos contra esse tipo de doença. Portanto, em 5% das pessoas que não houve efetividade, não cria esses anticorpos, o que significa que essas pessoas continuam vulneráveis. Há que dizer aqui também, e eu não sou médico e não sou farmacêutico, mas sei que há muitas outras vacinas que não são 100%. Portanto, há muitas pessoas que tomam vacinas contra outras coisas que não são efetivas neles. Portanto, há sempre uma margem pequena de não efetividade. Por outro lado, há outras vacinas, por exemplo, que não são 100% efetivas em todas as pessoas. Creio que a vacina da cólera, creio que é uma vacina que não garante 100% de imunidade. Portanto, é complicado. Mas obrigado pela pergunta, Pereira Dias. É uma pergunta interessante. Mas, de qualquer maneira, se a vacina se provar 95% efetiva, é de tomar a vacina. E da Prezi Jagit, João, eu quero falar com... Não consigo ver a mensagem. De qualquer maneira, obrigado. E da Prezi Jagit. Agora vamos continuar com as notícias. No Uganda, o músico e candidato presidencial Bobi Wine foi libertado sob fiança hoje, depois das autoridades o acusarem de ações que poderão levar ao alastramento do coronavírus. Wine, cujo verdadeiro nome é Robert Kyagulanyi, foi detido na quarta-feira, o que provocou manifestações em que morreram pelo menos 37 pessoas. Bem, estamos a ficar com pouco tempo, eu tenho aqui mais notícias, mas eu creio que agora
é tempo de passar ao desporto. Vou passar ao desporto. Interregno das seleções acabou. Regressam os campeonatos na Europa este fim de semana. Amanhã um bom jogo em Espanha. Atlético Madrid-Barcelona. Atlético Madrid vai bem. É a única equipa espanhola, é a única equipa no campeonato espanhol que ainda não perdeu. O Barcelona, pelo contrário, vai mal. 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, uma equipa em transição. Má notícia para as pessoas da Guiné-Bissau, o Ansoumane Fati, o jovem, ele é espanhol, mas nasceu na Guiné-Bissau, tem 18 anos de idade, é a grande ascendente estrela dentro do Barcelona, não vai jogar. Teve uma lesão grave no último jogo que fez pelo Barcelona, portanto, algo no joelho, vai ficar afastado alguns meses, o que é uma pena. Outro pormenor curioso no Atlético Madrid-Barcelona é que há 2 colegas da seleção portuguesa que estão lá. Um no Atlético Madrid e outro no Barcelona. No Atlético Madrid está, claro está, João Félix e no Barcelona está lá Francisco Trincão, conhecido apenas pelo nome de Trincão. Tem ambos 20 anos, um deles tem 21, creio que é o Félix, Trincão tem 20. Jovens, são também tidos como futuras estrelas. Há que dizer que Trincão não tem jogado como efetivo no Barcelona, mas tem entrado e faz parte daquela esquadra de jovens como o Ansoumane Fati, Pedri, que estão a entrar no Barcelona e que serão o futuro da seleção. De qualquer maneira, nós no nosso programa desportivo da rádio temos declarações de Trincão. Fala muito bem espanhol, é verdade. Está lá há pouco tempo e fala muito bem espanhol. É impressionante, fala espanhol corretamente. Em que ele fala sobre isso, sobre João Félix, porque lhe perguntaram, então vocês estiveram semana passada na seleção, devem ter discutido o jogo Atlético Madrid-Barcelona. E ele disse que o que concordámos foi falar sobre o jogo depois do jogo. Ora bem, Trincão é diplomata. O Real Madrid joga amanhã com o Villarreal. O Villarreal vai muito bem, está em segundo lugar. O Real Madrid vai provavelmente não poder contar com o seu baluarte da defesa, Sérgio Ramos. Muito duro. Muito bem. Em Inglaterra também amanhã um bom jogo. Tottenham contra Manchester City. José Mourinho, treinador do Tottenham, contra Pepe Guardiola do Manchester City. Os dois, quando treinavam em Espanha, Pepe Guardiola treinava o Barcelona e Mourinho treinava o Real Madrid. E aquilo havia fricção. Entretanto, Mourinho disse numa entrevista que já não é o especial. Ele agora é o experiente, ele diz. Porque agora, quando vai a um jogo de futebol ou aos treinos, já viu tudo o que havia para ver. E agora, quase a terminar, o Barcelona irá ganhar 3-1, diz aqui um dos ouvintes. Não sei. Vamos a ver. A Mayra mandou-me trending, o que é que está a bater na internet, o que é que tem muitos likes. Vamos lá ver. O dia 20 de novembro é uma data importante, é a data em que a ONU adotou a Declaração dos Direitos da Criança. Foi em 1959. Este ano a Covid-19 resultou também numa crise de direitos das crianças. Os custos da pandemia para as crianças são imediatos e, se forem renegados, poderão durar toda a vida. E amanhã é o Dia Mundial da Televisão. Não do aparelho em si, mas da filosofia que ela representa. A televisão é um símbolo de comunicação e globalização no mundo contemporâneo. Obrigado, Mayra. Não sabia que amanhã é o dia da televisão. Vou ver na televisão, vou ver o futebol. Fora das efemérides, no Twitter, os fãs do rap devem estar muito satisfeitos hoje com o anúncio do lançamento do trabalho de 2 rappers muito conhecidos no mercado. Megan Thee Stallion ocupa o segundo lugar do Trending 2 nos Estados Unidos, depois de anunciar que o videoclipe oficial de Body já está disponível e o álbum Good News também já está no mercado. São boas notícias para ela, com certeza. Ainda no Twitter, como dizia, há outro rapper no topo dos temas trending. Meek Mill acaba de lançar o seu Quarantine Pack EP e o videoclipe da música Pain Away com Lil Durk. Quarantine Pack, pacote de quarentena. Ora bem, deve ser bom. O primeiro lugar do trending no Twitter é naturalmente um tema político, como já deviam desconfiar. A expressão trending a esta hora é Happy Birthday, Mr. President. Parabéns, Sr. Presidente. Quem faz anos hoje é... Não é Trump, é Joe Biden, presidente eleito.
faz 78 anos de idade, projetado presidente eleito dos Estados Unidos. Quando entrar na Casa Branca em janeiro, será o presidente mais velho da história dos Estados Unidos. Costuma-se dizer que a idade serve de travão à juventude. A juventude às vezes excede-se um pouco. Portanto, um travão de Biden. No YouTube destacamos 2 vídeos de música. Christian Nodal e Angela Aguilar têm Dime Como Quieres. Dime Como Quieres. Está em espanhol. Diz-me como queres. E há uma semana na plataforma já conquistaram 34 milhões de visualizações. Diz-me como queres. Logo a seguir, e a prometer ultrapassar Christian Nodal, está o videoclipe da música Life Goes On, da famosa banda sul-coreana BTS. A vida continua. Life Goes On. Com apenas 8 horas no YouTube, Life Goes On já tinha esta manhã 31 milhões de visualizações. É caso para dizer, quem sabe, sabe, é verdade. E veio o novo filme de Tom and Jerry, o gato e o rato mais famosos do mundo, que apesar da rivalidade não se largam. O YouTube já tem o trailer do filme, que se estreia em 2021. Em 2 dias na plataforma, este trailer tem agora mais de 9 milhões de visualizações. Tom and Jerry, o gato e o rato, já devem estar a ficar velhos. Eu lembro-me quando era miúdo, via o Tom e Jerry. Não era na televisão, eu não tinha televisão, em Moçambique não havia televisão. Então eu via no cinema e havia os quadradinhos nas revistas, enfim, há muito tempo. No website Voz da América, VOA Português, os artigos que estão a chamar a atenção dos internautas. Tanzânia, detidos potenciais integrantes do grupo insurgente que atua em Moçambique. E Fundo Monetário Internacional, FMI, questionado por emprestar dinheiro a Moçambique. Portanto, isto está no nosso site voaportuguês.com. Não se esqueçam de ir lá. Angola, Saúde em Foco é o nosso programa de sexta-feira. O convidado desta semana é o médico César Freitas. Ele é médico pediatra do Hospital Pediatra David Bernardino, em Luanda, secretário para a formação da Sociedade Angolana de Pediatras. Vamos estar a falar da Sociedade do Estado da Saúde Infantil. Portanto, hoje, no Saúde em Foco, não se esqueça de sintonizar connosco. Amigos ouvintes, já ultrapassei o meu tempo um bocadinho, em cerca de 2 minutos, mas eu quero agradecer a vossa companhia, as vossas perguntas. Eu tenho a dizer que gosto muito de ter ouvintes de todo o lado. Hoje não vi ninguém de São Tomé e Príncipe, mas tenho quase a certeza que estavam a escutar, só não mandaram mensagem. De qualquer maneira, eu vou-me despedir. Não se esqueça, segunda-feira está aqui outra pessoa neste Washington Fora de Horas. Pode-nos escutar durante toda a semana na rádio. Portanto, o nosso programa de rádio, de 1h30 todos os dias, meia hora dedicada à Angola, outra meia hora a outros palopes, outra meia hora com assuntos de fundo. Portanto, o nosso programa de rádio todos os dias também, a toda a hora, pode ir ao nosso Facebook, VOA Português, ou à nossa página na internet, voaportuguês.com. Eu vou-me despedir e, amigos ouvintes, não se esqueçam, protejam-se, porque quando se estão a proteger todas as outras pessoas. Portanto, é bom para todos. Até à próxima. Bom fim de semana.